Olá, bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. O tema de hoje é convidar os pobres e os estropiados. Este é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Então vamos ler esse capítulo. Jesus disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Então agora a explicação do Evangelho. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras seriam absurdas se tomadas ao pé da letra, mas são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, que quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festim é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então este é o tema de hoje e vamos ver então mais a fundo o significado das palavras de Jesus, né? Então ele disse: quando fizerdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Então o Evangelho nos diz o quê? Que Jesus, quando falou isso, né, ele estava utilizando uma metáfora, né? E muitas pessoas podem perguntar: quem poderia compreender Jesus se ele falava então por parábolas, por metáforas e por simbologia? Para que serviria, né, ele falar em metáforas, em parábolas ou simbolicamente? Porque ele não era direto. Antes de questionarmos a didática de Jesus, nós devemos lembrar que ele deu o melhor exemplo, que foi através dele mesmo, né, das atitudes que ele teve em relação às pessoas e à comunidade ao lado dele durante o tempo em que ele permaneceu na terra. Então ele curou os cegos, limpou os leprosos, fez todas as curas, né, das pessoas, dos aleijados, e pregou a caridade, pregou o perdão, pregou coisas que até hoje para nós é difícil de nós seguirmos, né? Então ele deu o exemplo. Então essa educação nós podemos compreender Jesus através dos seus exemplos, né?
da educação que foi dada pelo seu exemplo. Agora, em relação às parábolas, né, e ao que ele falava, por que ele não era direto, né? Retornamos a essa pergunta. Porque a humanidade ainda, principalmente na época em que ele estava entre nós, há 2000 anos atrás, ela estava no estágio de criança espiritual. Então, se ele fosse direto, se ele falasse tudo o que precisava ser dito, ele seria renegado já naquele momento por ele estar pregando uma coisa que as pessoas daquela época não conseguiriam entender. É como se você quisesse dar uma aula de matemática avançada para uma criança que está aprendendo a somar, né? Ela vai achar muito difícil e ela vai pegar a raiva da matemática. Então, aí ela não vai querer nem mais aprender a somar. Então, é a mesma coisa. Se Jesus trouxesse, né, todas as verdades espirituais que mais tarde Kardec nos trouxe, né, quase 2000 anos depois, naquela época, então ele seria com certeza, ele não seria nem escutado, né, ele seria morto e crucificado até muito antes, porque no fim, mesmo ele falando por parábolas, né, utilizando metáforas e simbologias, para que as pessoas pudessem aos poucos ir absorvendo as ideias que estavam nessas metáforas e nessa simbologia, ele teria sido então incompreendido, né? Então, por isso que ele utilizava essas metáforas e simbologias. E nós ainda utilizamos essas formas de linguagem quando nós estamos ensinando crianças. Então, por exemplo, quando você vai explicar como a criança nasce de dentro da mãe, você muitas vezes usa uma metáfora ou uma simbologia. Então, fala que ela é uma sementinha que vai crescer dentro da barriga da mãe e que depois ela vai sair e que ela foi formada pelo amor da mãe e do pai. Ninguém fala em gametas, masculino, feminino, em óvulo, em espermatozoide, porque isso são características, né, científicas que ela vai aprender conforme ela estiver mais madura e aprender mais as noções de ciências, né? Então, mais para frente na educação, ela vai aprender que aquela sementinha é um óvulo, né? Que o amor do pai é representado pela concepção do próprio espermatozoide, que fecunda este óvulo, que cresce dentro da barriga da mãe, passando por todas as fases, né? Essas fases, né, tem nomes de divisão celular. Então, essa historinha que foi contada antes, né, ela é uma metáfora, ela usa uma simbologia, mas ela diz o essencial, foi colocado dentro da mãe para que ela crescesse. Então, é a mesma ideia no conceito de Jesus. Ele fala que a vida, né, ele fala que é preciso nascer de novo, ele fala que é preciso que o pai dele tem muitas moradas. Então, tudo isso ele não fala diretamente, mas ele vai contando, né? As parábolas, utilizando metáforas, simbologia, para que a gente possa compreender, quando estivermos mais amadurecidos, todo o teor que está por trás desses ensinamentos que não puderam ser dados de maneira clara. Mas isso, de maneira nenhuma, inviabiliza você seguir a Jesus. Por quê? Porque ele fez da sua vida um exemplo, né? Então, o que é esse conceito de metáfora? Só para a gente deixar aqui bem claro, né? É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações implícitas. Então, ela pode dar duplo sentido à frase, por exemplo. O amor é fogo que arde sem se ver, como disse Luís de Camões, né? Todos nós sabemos que o amor é um sentimento, mas ele comparou ao fogo, né? Que arde e ele ainda coloca sem se ver, né? Por que ele colocou essa comparação com o fogo? Porque o fogo, quando ele queima,
ele produz, né? Se a gente tiver com fogo, pegar fogo no nosso braço, na nossa mão, vai doer, né? Vai arder e vai machucar. Então ele quis dizer isso, né? Que o amor é fogo que arde sem se ver, que às vezes o amor também pode trazer dor, né, para o nosso coração. Se você tiver um amor assim que não é correspondido, né? Se você tiver um amor que é baseado na posse, né? Então ele faz uma comparação do amor com o fogo. E outra comparação que nós temos aqui, por exemplo, encontramos a chave do problema, né? Então essa chave, ela está no sentido de a solução do problema, né? Por que foi colocado a chave? Porque a chave, ela abre uma porta, abre um cadeado, então ela está no sentido de solução. Então isso é um conceito de metáfora. Então quando Jesus falou, por exemplo, da parábola do semeador, né? Ele fala das sementes, né, que foram em vários solos, e depois ele explica essa parábola para os seus apóstolos. Ele vai falando o que é a semente, né, é a palavra de Deus, é os ensinamentos, a boa nova, e a terra, né, que ele compara, o solo, que ele vai, os tipos de solo diferentes da parábola do semeador, são o coração das pessoas, né? Então, o solo que estava nos espinhos é a pessoa que está preocupada com os afazeres do mundo. O que cai no solo árido, com pouca terra, então é a pessoa que tem pouca fé. E o que cai na terra boa, que é a pessoa que tem fé, que acredita e que dá muitos frutos, que assim ela consegue passar essa palavra e melhorar a vida de outras pessoas também. Então, esse é o conceito de metáfora. Além do conceito de metáfora, nós temos também um conceito de simbologia, né? Então, a própria semente, a própria terra, além de estarem sendo usados como metáfora, podem adquirir conceitos de simbologia, né? Então, todas as sociedades humanas, elas possuem símbolos que expressam mitos, crenças, fatos, situações ou ideias, sendo uma das formas de representação da realidade. Então, na comunidade cristã, nós temos que é universal, né, dentro dos cristãos, que a maçã é o símbolo do pecado, porque foi ela que a serpente ofereceu a Eva, né, a da árvore que não poderia ser comida, a fruta era uma maçã. Então, a maçã vem como símbolo do pecado. Já o ovo, dentro também da comunidade cristã, né, ele representa o nascimento. Daí que ele é utilizado na festa da Páscoa, né, onde ele vai representar então o nascimento, que é a ideia, né, a nova ideia, a boa nova, né, na comunidade cristã. Bom, então, já de posse, que sabemos que Jesus usava, né, essas duas formas de linguagem, tanto a metáfora quanto a simbologia, nós podemos voltar agora, né, no ensinamento que ele deu de convidar os pobres e os estropiados para o festim. Então, nós já temos aí que o festim é preciso, o próprio Evangelho diz, né, é preciso entender não a comida, né, a festa em si, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então, a participação na abundância de que desfrutais significa, ele coloca mais do que uma caridade material, porque significa, então, né, que nós poderemos trabalhar com a caridade moral também. Então, vamos ver um pouquinho disso, né? A mensagem de Jesus, então: serei felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Que significa? Nós não devemos fazer o bem em vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. E agora sim, né? A caridade material vai se estender, então, à caridade moral, que esta última, né, é a mais difícil de praticar. Então, por que ele diz que aí ele volta, né,
aquela parte onde ele diz que onde ele diz aqui, né, ó, a participação na abundância de que desfrutais. Essa abundância de que desfrutais, ela pode vir para essa característica aqui da caridade moral, né? Então, como assim, né? Então, saber calar uma calúnia ou um comentário infeliz de uma pessoa próxima a nós é um exemplo de caridade moral. A caridade material, ela é muito importante para que a gente possa começar, né, a desenvolver a caridade em si e chegar a praticar essa caridade moral, que é a mais difícil, que não custa nada, né, mas que é muito mais complicada da gente conseguir praticá-la no dia a dia, porque envolve dar um pouco de nós mesmos, né? Da nossa paciência, da nossa tolerância, do nosso bom humor. Então, essa é a mensagem de Jesus. Então, veja quantas coisas Jesus quis dizer, né? E aí o Evangelho ainda diz assim, por que que ele faz essa comparação de convidar os pobres, os estropiados, né, para a sua mesa, para o seu festim? Porque ele precisa dar uma comparação, ele precisa criar uma história, né? Vamos dizer assim, que as pessoas não esqueçam. Então, isso tem que chocar mesmo, né? As pessoas, elas têm que ficar intrigadas com aquela forma como ele falava, para poder se lembrar da mensagem, né? Porque com certeza, principalmente na época de Jesus, existiram outros profetas que vieram antes e que pregavam já a caridade, o amor ao próximo, e existiam nas leis judaicas também de você fazer a caridade, de você amparar o pai e a mãe, né? Então existia tudo isso, mas isso era colocado de lado. Por quê? Porque era direto e as pessoas falavam, não preciso fazer isso desta forma, né? Então a ideia de Jesus era realmente que, como ele disse, né, que pintasse com cores berrantes, né, que a ideia fosse chocante para que as pessoas refletissem sobre a mensagem que estava sendo passada, né? Então não era só a caridade material, mas a moral e mais ainda, né, fazer aquilo que nós gostaríamos, como ele sempre disse, né, fazer aos outros o que nós gostaríamos que esses nos fizessem, né? Então Jesus sempre aí muito claro na assertiva dele, né? E sempre colocando as parábolas, as metáforas, para que a gente pudesse refletir naquilo que estava sendo dito, né? Então, em relação a essa caridade moral, eu gostaria de fazer uma leitura aqui do livro da Hermance Dufour, né, psicografada pelo médium Vanderlei de Oliveira, intitulado Qual a Medida do Seu Amor? Ele é o capítulo 2, onde ele diz caridade, a caridade mais difícil, né, aproximação afetiva. Então, eu vou fazer a leitura e nós vamos parando para refletir sobre o que a Hermance Dufour vai nos contando. Os nobres espíritos da verdade apresentaram a caridade como atitude motivadora do processo educacional, sendo próximo, dentro de uma concepção espírita cristã, o caminho de nossa felicidade ou infelicidade. O relacionamento fraterno e o bem são as metas educativas da nossa convivência. No entanto, a mentalidade filantrópica e assistencialista coloca o próximo sempre como um necessitado, um assistido, estabelecendo papéis sociais que distanciam os corações, suprimindo as possibilidades de uma relação promotora de valores humanizadores. Não devemos deixar de considerar que os serviços da beneficência e de amparo material são muitíssimos especiais para a sensibilização do afeto e para o ensaio do altruísmo. No entanto, mais do que doar coisas,
Precisamos nos educar para aprender a doar a nós mesmos, oferecendo nossa íntima contribuição no levantamento de obras morais transformadoras, as que sejam construídas no âmago daqueles que ajudamos, que se permitem o crescimento de profundidade, fazendo de nossas atividades assistenciais verdadeiros centros dedicados ao desenvolvimento do amor sob o amparo do Cristo. Então, olha que interessante, ela fala mais do que doar coisas materiais, né? Nós precisamos nos educar para aprender a doar a nós mesmos, oferecendo a nossa íntima contribuição no levantamento de obras morais transformadoras. Então, isso significa ter paciência com as pessoas que nos procuram, às vezes os parentes difíceis, conseguir, né, como a gente viu ali no exemplo, ter uma palavra de caridade quando alguém for falar mal de outra pessoa para nós, é mais difícil porque nós precisamos, não é nada material que vai ser doado, mas dentro de nós, as qualidades que nós temos que ter, né? Paciência, tolerância, empatia, e por isso ela é mais difícil, né? Uma outra coisa que ela fala, continuando aqui, que também é interessante, seremos reconhecidos pelos valores morais que se exteriorizam em nossa conduta, sendo que nossas palavras, ações e gestos irão projetar em outras pessoas todo o bem-estar e atração para conviver sadiamente que pudermos emitir. Emoções superiores, quais sejam o respeito, a fraternidade, a alegria, só serão aprendidas pelos estímulos que recebam nessa direção nobre, nos quais o desejo de encontrar Deus seja planificado no estudo, na arte, na convivência cristã e nas realizações que estimulem os potenciais divinos depositados em nós. Então, olha que interessante, nossas palavras, ações e gestos vão projetar nas outras pessoas o bem-estar e a atração para conviver sadiamente. Então, se nós tivermos palavras de respeito, né, palavras de fraternidade, de alegria, elas vão projetar nas pessoas o bem-estar. Agora, se nós tivermos palavras agressivas, palavras de desrespeito, palavras críticas, né, palavras violentas, nós vamos projetar nas outras pessoas não o bem-estar, mas o mal-estar. E nós estaremos claramente, né, convivendo, estabelecendo o tipo de convivência que nós vamos ter com essas pessoas. Então, dentro da nossa casa, dentro do trabalho, onde quer que nós estejamos atuando. Então, veja como é importante desenvolver essa caridade. Por quê? Porque do que nós fizermos, dos nossos gestos, das nossas palavras, é que nós vamos estabelecer as relações para convívio com o nosso mundo externo. Então, pode ser uma relação de bem-estar, se essas palavras, esses gestos e essas ações forem boas, ou podem ser uma relação de muito mal-estar se forem palavras, gestos e ações ruins, ou pesados, ou violentos, ou agressivos. Então, muito importante que nós estejamos atentos, né, a essa tipo, se nós conseguimos ter essa paciência, essa tolerância, que é aí que ele fala, né, que é a caridade mais difícil. Não custa nada, mas é difícil, né? Que no momento que nós estamos irritados, no momento que nós estamos de mau humor, nós possamos fazer o bem, né? Então, daí vem a outra lição de Jesus, né? Que ele diz, orai e vigiai. Então, nós precisamos estar atentos para que possamos fazer o melhor em todas as situações, né? Para justamente construir uma convivência sadia onde quer e
de bem-estar, onde quer que estejamos. Ainda ela fala, né, emoções superiores como respeito, fraternidade e alegria só serão aprendidas e reconhecidas se utilizadas e estimuladas em nossa convivência. Então, é aquela ideia, né, de que as pessoas só dão aquilo que têm, não só materialmente, mas também emocionalmente. Então, a pessoa que não é fraterna, que não tem respeito, que está sempre de mau humor, né, ela não vai conseguir uma convivência onde o respeito, a fraternidade, a alegria estão sendo utilizadas. Por quê? Porque ela não estimula, né, e muitas vezes ela não consegue nem reconhecer essas emoções. Então, se nós queremos viver num ambiente de respeito, fraterno e alegre, nós precisamos ser as pessoas que utilizam, né, e propagam também esse tipo de sentimento. E é muito interessante porque a gente pode fazer sempre essa comparação. Quando uma pessoa está de mau humor e chega e reclama, né, na nossa família mesmo, você vê que esse mau humor e essa reclamação, ela parece uma doença, né? Ela se espalha e ali logo a casa toda, todas as pessoas da casa vão ficar de mau humor e vão ficar reclamando. Então, a mesma coisa nós precisamos ter em relação à alegria, à fraternidade. Então, se nós chegarmos, né, e estivermos alegres, estivermos felizes, estivermos equilibrados, esse sentimento também se espalha. Mas nós devemos tomar cuidado, então. E é muito mais fácil, né, estarmos críticos, estarmos de mau humor, por conta, né, da situação e do momento que vivemos, do que estarmos alegres, do que estarmos felizes, do que estarmos em equilíbrio. Então, é aconselhado sempre essa máxima de Jesus, né, orai e vigiai, para que a gente possa sempre estar propagando coisas boas, para que a gente possa receber do universo coisas boas também. E aí ela vai terminar com uma frase, né, que é muito interessante, que ela fala assim: cabe a cada um de nós modificar a si mesmo para que essa transformação para melhor se estenda posteriormente a todo o nosso planeta. Então, a contribuição individual, ela é muito importante, por quê? Porque a gente já acabou de ver, né, que nós propagamos no meio que nós estamos o nosso sentimento. Então, se o nosso sentimento for bom, ele vai propagar nas pessoas que estão ali esse bom sentimento. Se o sentimento for ruim, ele vai propagar um sentimento ruim. E isso, cada um de nós, né, nós vamos oferecer o melhor que nós podemos para construir o que nós chamamos das egrégoras, né? Então, o que são egrégoras? Egrégoras são grandes movimentos, né, de sentimentos, que podem ser os mais variados possíveis. Nós podemos ter egrégoras de coisas boas e egrégoras de coisas ruins. Por exemplo, quando todo mundo reclama de uma certa coisa, nós vamos criando uma massa crítica, que a gente diz, né, de pensamentos. A gente já viu aqui no canal, né, os pensamentos que eles geram, né? Eles geram as formas pensamentos. Então, assim, essas formas pensamentos, elas vão se aglutinando, vão crescendo em massa crítica, e isso se torna uma egrégora, né? Um pensamento, vamos dizer assim, muito gigante, que influencia uma cidade, um país, até o próprio planeta Terra, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para que a gente participe de egrégoras boas, né? Então, cabe a cada um de nós vigiar o que nós pensamos, o que nós falamos e principalmente como nós nos manifestamos, né?
através das palavras, dos gestos, das ações. E nessa época de Natal e Ano Novo, onde nós estamos fazendo, né, um balanço do nosso ano, é que nós podemos difundir mais essa palavra de Jesus, através da caridade moral, através da caridade material, mas principalmente, né, em relação a rever as nossas atitudes, rever os nossos, ou aquilo que nós queremos agir, se nós queremos agir com respeito, com fraternidade, com alegria, né, buscando emoções melhores, ou se nós vamos continuar reclamando, né, criticando e construindo, né, emoções que não são superiores, né, gerando sempre coisas ruins, e vamos atraindo essas coisas ruins para nós. Quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós criticamos, mais coisas ruins serão, por uma carga até de semelhança, né? Nós estaremos atraindo isso para a nossa vida. Então, a proposta de Jesus é que nós possamos fazer o bem, sem esperar nada em troca, mas fazer o bem tentando desenvolver em nós mesmos essas emoções superiores, essas qualidades superiores, que são não só a caridade material, mas a caridade moral. Então, daí, eu acho que nessa época de festas, de fim de ano, nós temos várias oportunidades, né, até dentro da nossa própria família, de repensarmos e de desenvolvermos esse tipo de caridade, né, sendo mais empáticos, sendo mais respeitosos, sendo mais fraternos, sendo mais alegres, né, e sendo mais positivos também. Então fica, para finalizar a palestra de hoje, o convite de Jesus que diz assim: Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso das vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos agradecer então por estarmos chegando ao fim de mais um ano e podermos fazer essa reflexão para que o nosso 2022 seja um ano de muita luz, de muita esperança, de muita fraternidade, começando com o desenvolvimento desses sentimentos em nós mesmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja de sempre. Amém. Muito obrigada. Feliz 2022 a todos vocês e que Jesus e Maria estejam sempre em vossas vidas. E até mais.